Olá! Olá, uma boa tarde para todos. Olha aí Deus despertando a gente para fazer mais uma gravação. Tô aqui pelo Instagram, mas esse vídeo aqui que eu vou gravar faz parte de uma série do YouTube, onde eu falo sobre dons espirituais. E esse vídeo vai pro YouTube depois. E é como se fosse uma continuação das gravações que eu fiz nessa série de dons espirituais. E qual que é o tema? Eu ainda não coloquei o tema, mas quando eu postar esse vídeo publicar esse vídeo no YouTube, o tema desse vídeo é um tema forte, porque ele é uma continuação de uma série sobre dons espirituais que eu comecei no YouTube, né? E muitas pessoas começaram a comentar no vídeo sobre discernimento espiritual, e eles começaram a comentar sobre arrepios, sobre vultos. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Então o tema desse vídeo hoje é vultos e arrepios, né? É você que ainda não nos conhece, ainda não sabe um pouco qual é a intenção do nosso perfil, né, do meu canal do YouTube. A gente gosta de falar de coisas espirituais, né? São assuntos espirituais. E o assunto de hoje é a continuação dos meus vídeos lá do canal do YouTube, vultos e arrepios. E esse vídeo, essa live aqui pelo Instagram, depois vai estar lá, na continuação dessa série. Então o tema é vultos e arrepios. E muita gente duvida. Quero saudar todos aí com a paz do Senhor, todos que estão entrando aí. Hoje o tema é lá em Jó, em versículos de Salmos também. E resolvi não fazer vídeo, porque o vídeo às vezes tem um tempo limitado. Então eu prefiro a live, porque a live eu vou ter um tempo mais extenso. Vou até onde o Espírito Santo me levar para falar sobre esse assunto hoje. Então, para você que assistiu os vídeos lá do canal e tem me acompanhado, isso aqui vai continuar te orientando nesse assunto, tá ok? Vultos e arrepios são experiências espirituais, e eu já quero começar falando aqui já vou entrar no mistério, no nome de Jesus. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Já saúdo você que está entrando aí, todos os nossos amigos, colegas aí, em nome de Jesus, que estão entrando. Eu estou vendo todos que estão entrando, tá? Mas eu não vou parar para falar, não vou parar para cumprimentar, já para entrar no assunto espiritual, ok? Para você que tem desejo de ser usado pelos dons espirituais, para você que quer explicação do mundo espiritual, para você que tem desejo de trabalhar na obra do Senhor, para você que quer ser liberto, para você que tem um desejo de alcançar esse sobrenatural do Senhor, né? Essa chave de poder do Senhor, né? Principalmente você que às vezes está orando por alguém e teve uma experiência e quer resposta. A resposta está na palavra de Deus. A resposta está no Espírito Santo. Tá ok? Vamos fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, quero te agradecer aqui nessa tarde onde nós estamos aqui para mais das 3 horas aqui em Portugal. Quero que o Senhor abençoe essa live, cada pessoa que entrar, cada pessoa que estiver na live, cada pessoa que depois vai assistir esse vídeo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor tire as dúvidas, que o Senhor venha nos dar desejo do mundo espiritual, desejo de crescermos espiritualmente, desejo do Espírito Santo, venha nos trazer desejo pelas coisas do Senhor, venha trazer também libertação, venha trazer também, Senhor, quebras de coisas que o inimigo tem trazido, prendido a vida das pessoas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada um de nós e que a palavra que sai da minha boca, o testemunho que sai da minha boca venha da tua direção. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Antes de começar o assunto, Deus já falou comigo ontem à noite que muitas pessoas não vão conseguir assistir até o fim. Porque quando a gente começa a entrar no ambiente espiritual,
muita coisa começa a acontecer. E muitas pessoas pode ser que não consigam ver até o fim, principalmente pessoas que estão tendo essa experiência. Pode ser que no meio do vídeo começam a sentir arrepio, começam a sentir alguma coisa estranha chegando perto, começam a sentir alguma sensação estranha e fiquem com medo de continuar ouvindo sobre esse assunto. Entendeu? Então Deus falou para mim que muitas pessoas pode ser que não consigam ver até o fim. Mas eu já quero falar algo para você, que eu não sei se você vai ficar até o fim desse vídeo ou não. Mas se você tem tido experiências de ver vulto, não importa onde, mas se você está tendo experiências de estar vendo vultos, de estar sentindo arrepios estranhos, eu tenho uma palavra para você. Busca uma igreja, busca alguém que vai orar na sua casa ou no lugar que você está tendo essas coisas. Busca alguém para orar por você, porque esse tipo de experiência de ficar vendo vultos, de ficar sentindo arrepios, mas vamos dizer, o arrepio seguido desses vultos, né? Você que tem tido esse tipo de sensações, esse é algo grave para quem trabalha, para nós que trabalhamos com coisas espirituais. Eu que pelo menos trabalho com coisas espirituais, eu considero essa situação uma situação grave. Inclusive eu vou estar lendo aqui na palavra, e você vai ver em quais circunstâncias isso começa a acontecer. Então, se você não conseguir ver o vídeo até o fim, porque eu vou começar a dar experiências aqui, vou começar a ler, se você não conseguir ver até o fim, eu digo para você que está tendo esse tipo de experiência, de ver vulto, de sentir arrepio, busca alguém para orar para você o mais rápido possível. Alguém que vai te ungir, alguém que vai orar no lugar onde você sente essas coisas. Se você tem tido esse tipo de experiência, você precisa buscar Deus, buscar Jesus e receber uma libertação disso. Alguém pode dizer para você, vai em tal lugar para você desenvolver isso porque você tem dom. Alguém pode falar para você, se você está vendo o vulto, está vendo as coisas e tal, vai em tal lugar que lá você vai desenvolver porque você tem dom de ver vulto. Deixa eu te dizer, ver vulto e sentir esses arrepios não é dom. Viu? Para você que tem dúvidas sobre dons espirituais, lá no meu canal, que eu mudei para o ID Agora, que chama ID Agora, eu já estou falando sobre 3 dons espirituais, eu falo sobre discernimento, sobre o dom da ciência, e lá você vai estar vendo as diferenças. Então, eu vou falar sobre os 9 dons, os 6 dons que ainda falta eu gravar, ainda vou gravar 6 que estão faltando, só tenho 3, falta 6, ainda vou fazer a gravação. E não existe dom de ver vulto. Não existe dom de se arrepiar por estar vendo vulto. Isso não é dom. Muita gente confunde, isso não é dom. Às vezes a pessoa tá até com um problema grave espiritual, coisas que rondam a vida dela, ou rondam aquele lugar, entendeu? Então não é algo que tem que se desenvolver, porque se isso ser desenvolvido, você vai estar potencializando este mal para a tua vida. Você acha que Deus criou uma pessoa? Você acha que Deus criou uma pessoa para estar dentro de casa e ficar vendo as coisas andando dentro de casa? Você acha que Deus criou o ser humano para ficar sentindo arrepios horríveis, vendo coisas? Você acha que Deus criou o ser humano para viver perturbado espiritualmente? Porque isso perturba a cabeça de um ser humano. E às vezes a pessoa fala assim, vai para tal lugar desenvolver isso. Para quê? Para você acostumar a ver essas coisas. Para essas coisas depois começar a te dar ordens, a mandar na sua vida. Então, você ver vulto e você sentir arrepios não é algo para desenvolver, não é algo para você desenvolver, é algo que você precisa ser liberto. Você precisa de paz. Você precisa de paz para a tua alma, paz de espírito, para que você não se prenda a isso e você possa viver sua vida e conquistar, ter suas conquistas, ter sua vida, ser feliz e viver com o pé no chão. Não viver sendo perturbado e atribulado por essas coisas. E muito menos receber ordem delas. Entendeu? Então, se alguém te falar, vai para tal lugar, vai desenvolver, porque você tem um dom. Não, isso não é dom, isso é uma perturbação, isso é um mal. É um mal espiritual para a vida da pessoa. Que ele não vem para ajudar, vem para atrapalhar a vida da pessoa.
vem para fazer coisas piores e depois, se ela quiser desenvolver isso, que aí esse algo fica e piora mais ainda a situação da pessoa, entendeu? Então, se finge até como amigo depois, e não é um mal espiritual, né? Eu não posso falar aqui palavras que isso também dá problema, então eu falo aquele lugar A, lugar B, né? Se eu colocar aqui nomes, botar agindo até mal, não pode fazer isso com ninguém, né? Tá julgando as pessoas contra outras coisas, outras e não pode. Mas não vá desenvolver isso, porque isso é um mal. A pessoa que fica vendo vultos, a pessoa que fica sentindo arrepios e não sabe lidar com isso, né? Precisa de uma libertação, precisa de uma pessoa que ora, de uma pessoa que é de Deus, de uma pessoa que tem um discernimento, uma pessoa que vai orar por ela e vai tirar aquilo da vida dela para aquela coisa não vir mais impedir a vida dela. Como eu vou ler aqui em Jó, Ana, vulto não está na Bíblia, arrepio não está na Bíblia, eu vou ler para você. Mas eu nunca ouvi falar porque ninguém nunca falou. Mas porque ninguém nunca falou, porque muitos fogem de assunto espiritual dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Porque muitos estão ali e não têm experiência espiritual. Eles pulam essa parte. A gente fala muito das coisas que Jó passou, mas a gente não fala dessa situação que os amigos de Jó vivenciou. De vultos, de arrepios. Então, eu vou ler aqui na palavra. Então digo, se você não vai ver o vídeo até o fim, faça isso. Se você não vai conseguir ouvir, faça isso. Se você está com esse problema, busca alguém para tirar este problema de você. Uma pessoa de Deus, que prega sobre Jesus, que fala sobre Jesus, para que quebre isso na sua vida e esse algo vá embora e não te perturbe mais. Não vá em lugar nenhum desenvolver isso, não vá. Você vai desenvolver mais mal para a tua vida, para a tua família, onde você estiver. Vá buscar uma libertação disso, através de Jesus Cristo. Ele que veio para desfazer toda obra perturbadora, toda obra das trevas. Amém? O nome de Jesus, ok? Então, no livro de Jó, capítulo 4, versículo 12 até o 21, aqui é o amigo de Jó que teve essa experiência. O amigo de Jó chamado Elifas, vou chamar de Elifas. E esse amigo de Jó, que sabe aqueles 3 amigos de Jó, abençoados, que foram acusar Jó, que foram lá consolar, a Bíblia diz que foram consolar, mas depois passaram a acusar. Um desses 3 amigos teve uma experiência de noite, de madrugada. E ele relata essa experiência aqui no livro de Jó, no capítulo 4. Ele relata. Então não foi Jó que viu. Quem viu foi o amigo de Jó. Um dos 3, Elifas. Eu vou ler essa experiência que ele teve e você vai ver que mesmo antes de Moisés, mesmo antes do tempo de Jesus, antes de Moisés existir, que Jó veio antes de Moisés, né? Era o tempo que ainda os pais eram sacerdotes do seu lar. Ainda não havia lei de Moisés e tabernáculo, nem templo. Desde o tempo de Adão e Eva já havia esse tipo de experiência, de ver vulto, de ver essas coisas. Por quê, né, irmãos? Porque a serpente já estava lá. Lá, onde Deus criou Adão e Eva, lá a serpente já estava. Então, desde aquele tempo, o ser humano passa por perturbações espirituais, né? Passa a ter esses contatos sobrenaturais, seja de bom, seja de mal. Bom é com Deus, mal, né? É com o espírito maligno. Jó capítulo 4, a partir do versículo 12. Eu vou ler essa experiência de Elifas, o amigo de Jó. Olha o que ele diz. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Olha o que o vulto faz. Olha o que o vulto faz. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões da noite,
quando cai sobre os homens um sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito, em algumas traduções, você vai ver que é vulto. Você vai ver que é vulto. Aqui eu tô com uma tradução, mas a tradução que eu tenho no meu celular fala vulto. Então, quando fala, então, o espírito. Aqui, em outras traduções, é vulto, ok? Então, um vulto passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da carne. Parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. E calando-me, ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão? Aqui, irmãos, já aquele vulto já estava querendo jogar Elifas contra Jó, tá? Aquele vulto já estava, aquele espírito já estavam falando uma palavra para Elifas, para convencer Elifas contra Jó. E olha os termos que ele usa. Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Quanto menos naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Desde manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Porventura, não passa com eles a sua experiência? Morrem, mas sem sabedoria. Tá ok? Depois eu vou ler mais 2 versículos. Você vê a experiência que Elifas tem? Veja só. Quando esse espírito vem na casa dele. Esse espírito vem no quarto dele. Olha só, olha só. Esse espírito, esse vulto aparece no quarto dele. Esse vulto passa por ele na hora que ele estava deitado na cama, horas da noite, já madrugando. Esse espírito passa por ele, ele nota, e quando esse vulto passa por ele, o corpo dele estremece todo, os ossos dele tremem. Porque ele sabe que não tem ninguém naquela casa, ele sabe que não havia ninguém. Mas estava tudo trancado, tudo fechado, e de repente ele sente uma presença estranha, uma coisa que passa por ele, que arrepia os ossos dele, e ele fala que estremece os ossos dele, e ele ainda fala: fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Ele ficou todo arrepiado quando aquele negócio passou por ele. Então você imagina, de noite, de madrugada, o negócio entrar no seu quarto. Tem gente que vai falar: ai meu Deus, o negócio entrar no seu quarto, passar pela sua cama, aquele estremecer teu corpo inteirinho, todos os cabelos que você tem na cabeça, de repente você olhar para o lado, o negócio está na tua frente. Você olhar, você não vê rosto nenhum, você só vê um vulto na sua frente. E de repente, esse vulto até fala com você. Parece brincadeira isso aqui, mas tem gente passando por isso. Isso aqui parece brincadeira, mas tem gente passando por isso. E aí aquele vulto começa a falar contra o ser humano. Aquele vulto começa a falar: você acha que Deus confia no ser humano? Nem nos anjos dele ele confia. Quanto mais num boneco de carne que mora numa casa de lodo. Deus não confia não no ser humano. Ele começa porque até então Jó, ele tinha se justificado que não tinha culpa do que estava acontecendo com ele, que não entendia o que estava acontecendo com ele. Mas os 3 amigos vão lá consolar e chorar. Mas quando os 3 amigos chegam lá, em vez de consolar Jó, começam a acusar Jó. Você vai ver que no capítulo 4 e capítulo 5, eles acusam Jó de erro, acusam que Jó que estava errado. E Elifas conta essa experiência.
que aquele vulto passou na frente dele e ficou falando que Deus não confia. Agora me fala assim, realmente Deus não confia no ser humano, não é que Deus não confia. É porque Deus sabe que o ser humano é falho, que o ser humano vai errar. Mas se Deus não, se em parte Deus não confiasse, por que Deus confiou então a terra a nós? Porque Deus criou a terra e falou assim, tudo isso aqui é para vocês cuidarem disso aqui. Tudo que está no mar, tudo que está na terra, se multipliquem e dominai sobre... Deus ainda fala, para o ser humano, para o homem e para a mulher, para o ser humano. Deus fala para o ser humano, dominai. Deus está confiando ao ser humano tudo isso aqui que existe. Ah, mas Ana, o ser humano destrói, mas todos estão destruindo? Não existe aí várias ONGs, vários políticos, várias pessoas lutando pelo mar, lutando pelo ar, lutando pela terra, lutando pelos animais, não tem tanta gente que ama, existe os que não maltratam, existe aqueles que cuidam. Nesses aí, Deus põe algo na mão deles. Como que Deus não confia o ser humano se a Bíblia diz que Deus tirou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens, deu o Espírito Santo. Deus sabe que a gente é falho, Deus sabe que a gente peca, Deus sabe que a gente é limitado, mas Deus confia coisas em nossas mãos. Sinal de que Deus investe em nós, de que Deus acredita em nós, porque nós somos semelhança dele. Senão nem Jesus teria vida em carne. E Jesus veio em carne, ele cumpriu a missão dele. Não pecou e não falhou. Mas aqui, esse espírito tenta lançar Elifas contra Jó. Por quê? Porque esses amigos de Jó, indo falar com Jó, falam isso. Jó, Deus não confia no você não. Jó, você mora num barraco de barra e Deus não confia em você não. Você acha que você é santo, você é justo? Você acha que Deus tem alguma coisa com você, Jó? Para quê? Qual era a intenção de Satanás? A intenção de Satanás era que Jó blasfemasse contra Deus. E de repente aqueles amigos que vão consolar começam a dar palavras contrárias a Jó. E usa esse testemunho aqui, essa palavra que esse vulto falou, e lança contra Jó, querendo dizer que Deus não estava com Jó, que Deus não tinha confiado nada a Jó, que tudo que Jó fez era errado e por isso que Jó estava passando por aquilo. O que virou na cabeça daqueles rapazes? Que Jó viesse blasfemar do Senhor, pecar contra o Senhor, então a vitória ia ser de quem? A vitória ia ser de Satanás. Então se Deus não é com Jó, se Deus não confia em Jó, então por que Deus falou? Vai lá e tira tudo que ele tem, que você vai ver que ele não vai blasfemar. Vai lá e toca em tudo que ele tem, que você vai ver que ele é um servo justo e fiel. Deus confia a Jó um tipo de prova dessa, para que Jó glorificasse o nome dele. Mas Elifas, convencido por esse vulto, convencido por esse espírito, quer trazer uma mensagem contrária na cabeça de Jó, para convencer a Jó que Deus não estava com ele, que era para ele desistir de Deus, que Deus não tinha nada com ele, não ia confiar nada a ele, que ele era um pó que ia passar e que não ia deixar nada nesse mundo. E Jó, sabe o que eu quero dizer? A Bíblia não diz se esse vulto era um anjo de Deus ou se esse vulto era um espírito maligno, era o diabo. E a gente sabe que o diabo estava rondando a vida de Jó. Porque Deus falou, viste o meu servo? De onde tu vens? E Satanás responde, eu vim de rodear a terra. E Deus, viste o meu servo Jó? Sinal que o diabo rondava a vida de Jó. Que o diabo visitava, rondava para ver como era a vida de Jó. E aí, ele rondava e sabia. E aí, qual que era? A Bíblia não diz o que era. Mas o que eu entendo por esses capítulos, o que eu entendo nessa passagem e o que eu entendo depois da resposta de Jó sobre isso que Elifas falou. Olha o que Jó responde. Jó, capítulo 6, versículo 7. Ele responde assim para Elifas que tinha falado isso para ele. Capítulo 6, versículo 7.
a minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Versículo 15. Meus irmãos aleivosamente me trataram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam. Ou seja, Jó fala assim, eu recuso colocar essas palavras no meu coração, vocês não estão certos. E ele ainda fala, os meus amigos estão me tratando mal. Os meus amigos estão falando coisa que não convém. Jó, ele repugna, ele não aceita aquela palavra que Elifas fala para ele. Porque aquela palavra era para jogar Jó contra Deus e Jó desanimar. Então o que eu concluo? Se Jó é um homem de Deus, se Jó é um servo de Deus e Jó não aceita aquelas palavras para ele e ele repreende naquela hora, meus amigos estão contra mim, estão falando coisas que não convém. Então eu entendo que aquela palavra não era uma palavra, e Deus estava com Jó, não era uma palavra de Deus para consolar Jó, não era uma palavra de Deus para fortalecer Jó, mas aquele vulto, aquele espírito visitou o quarto do amigo de Jó para lançar Elifas contra Jó, porque o diabo estava tentando, através do amigo de Jó, fazer com que Jó blasfemasse. Tanto era o diabo que visitou o quarto de Elifas, que depois, no fim da história do livro de Jó, Deus fala, ora pelos seus amigos. Jó depois teve que orar pelos amigos dele, exatamente para que Deus repreendesse esses vultos e essas coisas ruins que estavam usando a vida dos amigos dele. Então, para que aquela visitação do vulto, do espírito? Para trazer uma situação ruim. Para trazer uma situação ruim. Entendeu? Ou seja, o diabo estava insinuando, o diabo estava lançando os amigos de Jó contra ele. Só que na cabeça dos amigos de Jó, eles estavam certos. Eles estavam convencidos, aquele espírito convenceu eles de que Jó estava errado, de que Jó estava em pecado. Olha o perigo de você falar da vida dos outros sem saber. Olha o perigo da gente julgar uma pessoa sem saber o que está acontecendo. Olha o perigo da gente ser levado por notícias e a gente acusar uma pessoa que Deus não está acusando, e a gente ser influenciado pelo diabo para ficar fazendo fofoca, mexerico, e a gente ser influenciado pelo diabo para fazer uma pessoa desistir de Deus, para querer derrubar uma pessoa. Satanás faz isso. Tá no meio de mexerico, tá no meio de fofoca. Para quê? Para tentar derrubar as pessoas através de mexerico e de fofoca. E o que Jó fala? Os meus amigos estão me tratando mal, aleivosamente, são que nem um ribeiro de água passando sobre mim. O meu coração recusa tocar as vossas palavras, porque eram palavras do diabo, porque o diabo queria que Jó blasfemasse. Agora, qual é a situação que o vulto aparece? Em qual situação nós vemos os vultos aparecendo? E quando o vulto aparece, arrepia até os cabelos de onde não é para arrepiar, irmãos. Que o negócio é sobrenatural. Arrepia até os cabelos da sobrancelha, que é um negócio que estremece, gela o nosso corpo. O que aquele... em quais situações que esses vultos aparecem? Os vultos sempre aparecem nas piores situações que você imagina da vida do ser humano. Quando um vulto aparece, tem morte no meio, tem acidente no meio, tem falência no meio, tem doença, coisas ruins. Os piores extremos é quando esses vultos começam a aparecer. Então, o que o vulto está ligado? O vulto está ligado a mortes. Quantas pessoas Jó teve que enterrar? Quantos velórios teve no mesmo dia na família de Jó? Que ele perdeu os filhos dele. Não é verdade? Ele teve que enterrar
7 filhos, 3 filhas. 10. Teve 10 velórios num dia só, num desastre horrível que aconteceu na vida de Jó. Depois ele perdeu todos os bens dele, depois os empregados dele. Jó perdeu muitos empregados, mas não perdeu porque os empregados dele morreram. Nessa provação de Jó, teve muita morte. Muita morte. Morreu 10 filhos, morreu vários empregados, sempre só sobrava um para dar notícia. A maioria das pessoas que envolvia Jó morreram. E o que aparece para o amigo de Jó? Um vulto. Vulto sempre está relacionado com desastre, com morte, com suicídio, com uma doença que deixa a pessoa podre na cama. O vulto sempre está ligado com uma coisa pesada no mundo espiritual, principalmente a morte. Principalmente morte. Por isso que no começo do vídeo eu falei que se alguém tá vendo o vulto e sentindo os arrepios, procura oração rápido. Procura oração rápido. Que é uma coisa grave espiritual. Uma pessoa ao ponto dela chegar a ver um vulto é porque a situação tá feia pro lado dela. Pode ser um espírito da morte rondando a vida dela. Ele começa a rondar. E num desses momentos, a pessoa até sente e a pessoa até vê. Mas nem toda pessoa que vê vulto é uma pessoa também que está sendo ameaçada por aquele espírito. Uma pessoa que vai fazer um trabalho de libertação, ele pode enxergar esse vulto na vida da pessoa. Entendeu? Mas até essa pessoa que enxerga esse vulto vai passar por uma aprovação, porque Satanás não brinca. Uma pessoa que chega... Então, esse vulto aparece nesse cenário da vida de Jó para trazer coisas horríveis, porque Satanás estava rodeando a terra, Satanás estava sondando a vida de Jó. Então eram espíritos malignos. Por isso que eu falei para você, se alguém falar para você, você está vendo o vulto, vai em tal lugar desenvolver, não vai desenvolver, você vai desenvolver uma presença maligna na sua vida. E você pensa que o diabo aparece, que nem a gente vê manifestando, quando manifesta demônio, ele está gritando, você pensa que Satanás sim, quando ele se manifesta, ele está sendo queimado, amarrado, massacrado pelos anjos de Deus, queimado pelo poder de Deus. Aí ele grita, ele chora porque ele não quer sair, ele se desespera. Mas só que o vulto, ele até fala, ele até conversa se a pessoa der lugar para ele. Ele até fala. Ele até chama nome. Né? Às vezes tem pessoas que escreveram lá no comentário dos vídeos meus do canal do YouTube. Eu estava em um lugar e eu escutei um negócio me chamar. E eu senti um arrepio quando escutei esse negócio chamar o meu nome. Então, às vezes, chama no portão, vai ver, não é ninguém. E às vezes, é uma vez, é uma, é duas, e escuta algo te chamando e você não sabe o que é. Quando uma pessoa, ela escuta uma chamada e ela fala, é Deus que está me chamando, estou escutando Deus me chamar. Agora eu vou começar a entrar nos testemunhos. Por várias vezes, eu estava dormindo e eu escutava o meu nome sendo chamado certinho, irmãos. Alto, mas com uma voz delicada. E às vezes, essa voz, que é a voz do Espírito Santo, que é a voz de Deus, usava uma voz que eu conhecia para me chamar, ou usava uma voz doce, uma voz feminina, uma voz doce, uma voz suave, e me chamava com um tom alto, mas um tom delicado. E às vezes eu dormindo e eu chamava, e aquilo chamava Ana, e eu acordava e eu sentia que algo me chamava e saía. E eu falava assim, Deus está me chamando porque alguma coisa vai ter hoje, né? Alguma coisa vai ter hoje, é para eu orar. E vivia acontecendo sempre, né, irmão? Sempre, na batalha espiritual a gente tem sempre. Então, várias vezes, em situações, Deus chama eu pelo meu primeiro nome, Ana, e aquilo eu escuto como se eu estivesse ouvindo mesmo dentro de mim, que eu não sei como que a outra pessoa não ouve, que eu escuto forte. Então eu já escutei, só que como eu ando na oração, na presença, como eu aceitei Jesus, como eu desenvolvi o lado espiritual de Deus na minha vida, né? Desenvolvi o lado espiritual dos dons de Deus na minha vida, eu já sei quem está me chamando. É a voz de Deus que está me chamando. Que na hora eu não tenho dúvida, eu já me preparo para algo que vem acontecer, que Deus já está me preparando e me chamando para aquele algo. E aí, mas quando a pessoa não é desenvolvida para Deus, quando a pessoa não é firme com o Senhor e ela escuta chamar o nome dela e ela não sabe o que é,
pode ter certeza que Deus não é. Se você não sabe o que é, se você acha estranho, se você fica com medo e você não vê nada, isso acontece sempre, pode ser sim uma presença maligna, um espírito rondando, um espírito sondando e te perturbando, e aquele espírito não está ali só para chamar. Aquele espírito não está ali só para falar. O espírito fala, os demônios falam. Eles até conversaram com Jesus, até responderam Jesus. Aqui ele deu uma mensagem para o amigo de Jó. Esse vulto deu uma mensagem para o amigo de Jó, para convencer o amigo de Jó que Jó estava errado. E para que aquele amigo acusasse Jó depois. Ele conversa, ele fala. Então quem dá lugar para quem recebe essas manifestações de vulto, de espírito aparecendo e ainda para ouvir, Satanás pode falar de tudo ali. Aquele espírito pode falar de tudo ali para aquela pessoa. É onde a pessoa começa a desenvolver coisas piores. E muitas pessoas, irmão, estão ouvindo a voz do diabo para vir atacar eu, você, fulano, ciclano, para transformar uma mentira numa verdade, para distorcer fatos, distorcer tudo. E muita gente está dando lugar para a voz do diabo, igual Elifas deu. Às vezes uma voz moralista, né? Porque aqui Satanás se apresenta, o vulto se apresenta moralista, ele é moralista. Ali ele está julgando Jó. E a pessoa se convence, né? E fala, Jó está errado, Jó está em pecado, Jó não é de Deus, Jó é uma carne, que é um pó que vai passar, Jó não é nada, Deus não é com ele. Quando tinha era, agora quando não tem nada não é, né? É assim, mas não é assim que Deus nos vê, né? A gente pode ter tudo, pode estar sem nada e Deus nos vê do mesmo jeito. Então, às vezes as pessoas são convencidas pela voz do diabo, não quando o diabo fala com uma voz libertina, mas quando o diabo usa uma voz moralista, né? Quando o diabo usa uma voz moralista para jogar pessoas contra outra, ei, irmão, isso é fato, é a pior coisa que tem, é a pior coisa que tem. Aquilo ali é um trabalho maligno para querer destruir. O diabo ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. E aqui Satanás, o espírito fala com esse vulto, fala com Elifas em um tom moralista para querer acabar com a vida de Jó. E Deus não estava no negócio, não. Deus não estava. Deus estava naquele sofrimento ali de Jó. Naquela pequenez, naquela situação que ele estava. Ali Deus estava. Mas não estava naquela voz moralista querendo condenar, julgar e apontar a vida de Jó. Sem Jó, tá devendo nada. Mas eles queriam caçar alguma coisa em Jó. E quem influenciou isso? Satanás que influenciou eles a fazer isso. Satanás que influenciou eles para ficar caçando coisa que não tinha na vida de Jó. E se achasse, não perdoaria. Então, irmãos, esses vultos, eles sempre se apresentam quando há situação de morte, ou quando ele já matou, ou quando ele está matando, ou quando ele ainda vai matar. Os vultos sempre se manifestam quando a coisa está brava mesmo no mundo espiritual. E eu tenho aqui experiências para contar, e também tem um arrepio de Deus, mas eu acho que eu vou gravar um vídeo só para falar do arrepio de Deus, que está lá em Salmo. Não vou falar o versículo, que eu vou deixar você com a pulguinha atrás da orelha, mas depois temos que falar do arrepio de Deus. Posso até falar agora, vamos ver, senão vai ficar tão longo, meu Senhor Jesus. Olha, para você ver o arrepio do mal, falar do arrepio. Salmo 119, versículo 120. A diferença do arrepio de Deus e a diferença do arrepio quando é um espírito maligno. Salmo 119, versículo 120. Então, irmãos, eu já vi um pregador famosíssimo. Um pregador mesmo que tem uma mensagem poderosa, mas pregando contra arrepio. Irmãos, quem prega contra arrepio está pregando contra a própria palavra de Deus.
Porque Deus não é só isso aqui, não é só esse pedaço de papel, não, irmãos. Deus não é só esse pedaço de papel aqui que a gente tá vendo, não, mesmo porque hoje nem é pedaço de papel, hoje a Bíblia tá também até no celular. Deus não é só um pedaço de papel. Deus tem influência em nós, Deus flui em espírito dentro de nós também, porque não basta ter letra e não ter experiência. O que salva não é a letra, o que salva é a experiência que a gente tem com Deus. Mas só que a palavra, ela confirma todas essas experiências. E quem fala mal de arrepio, quando a gente está sentindo a presença de Deus, está falando mal da palavra. Porque aqui em Salmo 119, versículo 120, fala sobre o arrepio de Deus. Olha aqui. O meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos. Está aqui, arrepio. A Bíblia fala sobre o arrepio de Satanás e fala sobre o arrepio de Deus. O meu corpo se arrepiou com temor de ti, oh glória, e temi os teus juízos. Eu já achei tradução que disse: o meu corpo se arrepiou ao ouvir a sua palavra. Eu também já encontrei uma tradução assim, eu não lembro qual a tradução. Não sou muito boa para decorar traduções, mas eu já encontrei. O meu corpo se arrepiou com temor de ti. Irmãos, uma vez, várias vezes, eu já assisti uma pregação inteirinha. Aquele pregador que é uma benção, ai meu Deus, eu gosto nem de falar, se eu vou falar o nome dele aqui, deixa quieto. Um pregador que é amigo de coração, é uma benção, é muito usado. São Paulo, ele, um homem muito usado, eu amo ver ele pregando, que é o pastor Alexandre Gregório, e ele foi pregar em Palmital e eu estava lá assistindo. Irmãos, desde a hora que ele pegou o microfone até o fim que ele pregou sobre Davi, o meu corpo teve arrepiado a pregação inteirinha de ouvir a mensagem que ele estava pregando. Aquilo era o fluir do Espírito Santo. Conforme eu ouvi aquela mensagem, meu corpo, ele acendeu. Eu fiquei acesa. Eu acendi do Espírito Santo e não quis apagar mais. Mas é um arrepio que vem de dentro e vem para fora, e vem de fora e entra dentro. É um negócio doido. É um negócio forte. E quantas das vezes também eu tive pregando e a pregação inteirinha tá no calor. Tá no calor, irmão. Não tava frio, não. Tá no calor. Eu suando de tanto calor, meu corpo queimando. E eu pregando em cima do púlpito, meu corpo arrepiado, a pregação inteirinha. Mas é um arrepio que te enche, que te faz querer mais de Deus. É um arrepio gostoso, que parece que vem de fora e entra para dentro, e parece que vem de dentro e vai para fora. E seu corpo está no meio dessa unção, e você fica todo arrepiado da presença de Deus. E o que o salmista diz? O meu corpo se arrepiou, oh glória, amadai, que labraçu de candarábia. O meu corpo se arrepiou com temor de ti. Então, o arrepio de Deus existe também quando a gente tá ouvindo a palavra de Deus e aquilo está entrando em nós, trazendo aquele temor de Deus, aquele desejo de Deus. E ele diz, quando ouvi os teus juízos, quando a gente ouve uma palavra sobrenatural, uma palavra abençoada, a gente se arrepia da presença de Deus. O nosso corpo tem 5 sentidos, tato, olfato, paladar, audição e visão. E através dos 5 sentidos do corpo, a gente consegue se conectar, a gente consegue ver a glória de Deus, a gente consegue ouvir a voz de Deus, a gente consegue sentir às vezes sabores, a gente sente sabores e a gente sente Deus nesses sabores. Não tem comida que te deixa desanimado? Ai, tô cansado, eu comi, tô passando mal. E não tem comida que você come que te acende, igual o Jonatas. Jonatas experimentou o mel, o olho dele acendeu na hora, que ele era um gosto de Deus, né? Que existem coisas que foram criadas pelo próprio Deus, a banana, a maçã, o mel, é coisa que Deus já colocou, não é uma coisa que a gente foi lá e colocou dando uma caixinha para vender do mercado, que a gente industrializou. Aquilo ali tem um gosto humano, porque o humano pôs a mão e industrializou, né? Mas existem sabores que parece que vem do céu, né? Tem pessoas que têm até unção de cozinhar, igual a unção de Azer,
que a unção que Azer recebeu foi a unção para cozinhar para os príncipes. Então, até no paladar a gente pode sentir Deus. Quando a gente vai receber alguma unção, alguma coisa, põe até azeite. Tem gente que até põe azeite na boca para a boca ficar ungida. Sei lá, o paladar, a visão, a gente vê a glória de Deus, a gente ouve a voz de Deus, a gente sente o gosto de Deus e a gente sente o cheiro de Deus, o cheiro da rosa de Saron, o cheiro do vinho que é Jesus, o cheiro do azeite, da unção do Espírito Santo. E quando a gente sente na pele, aí vai o arrepio. O tato é a pele, é o sentido que nós temos na pele. E até a nossa carne estremece por Deus. Até a nossa carne deseja Deus, como diz o salmista. O meu corpo anseia pelo Senhor. O corpo do salmista desejava ao Senhor. E no Salmo 119, o sentido do tato dava uma resposta à presença de Deus, se arrepiando inteirinho, aquele arrepio gostoso. Só que Elifas sente um arrepio desagradável. E eu vou contar uma história aqui pra você. Uma vez eu tava numa igreja, um ponto de pregação que eu mesma dirigia, né? Com o pessoal, com os obreiros. Falaram de um senhor lá. Esse senhor apareceu. E eu não sabia a história desse senhor aí. Mas disseram que esse senhor ia aparecer lá. Esse senhor apareceu. Esse senhor queria que eu levasse ele embora. Eu falei, tá bom, vou te levar. E eu sempre pedia para os homens, rapazes, sentarem atrás, mas ele já era um senhor já de uns 50, 60 anos. E eu falei, entra no carro. Falei para as pessoas que iam me acompanhar, sentaram atrás. Eu fui no volante e eu pedi para aquele senhor entrar e sentar do banco do lado. Irmãos, quando aquele senhor sentou do meu lado, a minha perna direita aqui se arrepiou inteirinha. Irmão, se arrepiou que chega doeu minha carne, chega doeu minha perna. Só que arrepiou só do lado que ele sentou. Arrepiou só do lado que ele sentou. O lado que ele não estava não arrepiou. Mas o lado que ele sentou, arrepiou minha perna na hora. Irmãos, eu senti um negócio tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim. E eu levei aquele homem embora, mas levei atribulada. Fiquei atribulada com aquele negócio. Só o homem sentado do meu lado. Eu levei ele embora. Quando eu voltei, contaram a história daquele homem. Contaram a história daquele homem. Aquele homem já tinha ido no culto para aprontar, já para perseguir a vida de uma irmãzinha que estava lá. Ele estava perturbando a vida de uma irmãzinha jovem. Ele estava acabando com a vida daquela moça. Esse homem, a casa dele era toda suja, toda imunda, toda cheia de lixo. E as pessoas que uma vez foram na casa dele falaram, Ana, a gente fez culto lá uma vez e era demônio para tudo quanto é lado. A gente via vulto no muro, a gente via vulto andando pela casa toda, nunca mais a gente foi lá. E ele é atribulado, irmãos. Ele é o tipo de homem que ele botava o olho numa moça nova da igreja e ele começava a tribular a vida daquela moça. E ele é tão tribulado que ele queria que eu levasse ele embora. Que ele queria o quê? Fazer já a minha cabeça para eu ficar amiga dele, já para ele querer aprontar o que ele quiser dentro da igreja. Mas na hora que ele sentou do meu lado, que minha perna se arrepiou, eu falei, tem coisa ruim na vida desse homem. Coisa ruim na vida desse homem. Nunca mais eu permiti que ele fizesse nada ali dentro. Nunca autorizei e nunca permiti que ele fizesse nada ali, porque Deus estava mostrando algo negativo e eu não poderia dar poder na mão de uma pessoa que estava atribulado, que estava aprontando. E eu senti aquela presença maligna, que negócio arrepiou minha perna inteirinha ali. Arrepiou minha perna inteirinha. E às vezes o pior demônio é aquele que não manifesta. O pior demônio é aquele que não manifesta. Tenho que gravar um vídeo só para falar sobre isso também. Só para falar sobre isso. E aí, irmãos, é um arrepio ruim. E outro fato forte que eu vou contar 3 testemunhos agora forte, de experiência. Vamos lá, mais uma meia hora aí que eu vou falar. 3 vezes que eu fui fazer uma libertação e vi vultos e as situações
as situações que eu vi. Estava em casa, era de noite, e um amigo me ligou e falou que precisava muito que orasse na casa dela. E elas eram já cristãs, evangélicas, mas ainda estavam passando muita dificuldade. E aí eu fui com mais uma obreira comigo, e a gente foi, já era 10h30 da noite. E às vezes quando a gente está numa batalha espiritual, quando a gente recebe algo de Deus para trabalhar com libertação, não tem hora, irmãos. Quando a gente recebe algo para trabalhar com libertação, não tem hora. Já recebi ligação 7 horas da manhã para ir orar em outra cidade, porque a situação lá estava grave. Já recebi ligação de madrugada para ir lá, tive de madrugada várias vezes. E a minha vida estava totalmente disponível só para isso. Então a pessoa me ligava de manhã, de tarde, à noite, ia pro culto, tava lá. Agora eu tô aqui em Portugal, tem que trabalhar, a gente aqui tem que se estruturar. E aí não estou tão disposta a isso, porque aqui eu tenho que construir uma estrutura para poder voltar com esses trabalhos aqui. Mas por enquanto as experiências estão dentro do trabalho mesmo, onde a gente vai, né? E assim Deus vai salvando, libertando, curando, e assim vai. Mas lá era o tempo todo essas situações, né? E aí eu recebi uma ligação à noite e fui na casa dessa irmã. E quando eu cheguei lá, elas começaram a falar, a gente tá nessa situação, enfim. A casa vivia suja, sempre suja, aquele montoeiro de roupa. Uma casa que não se organizava nunca, que não conseguia se limpar nunca, sempre aquela mistureira, aquela coisa, a sujeira sempre tá no meio, uma coisa assim tremenda, pessoas também muito necessitadas e carentes, que eu nunca dei as costas. E eles começaram a falar, a minha mãe tá com uma doença aí, não tá conseguindo trabalhar, tá doente, não consegue fazer nada, não consegue nem andar direito, tá travada. Então a gente quer que vocês orem, que você ore, Ana, por ela. Eu falei, não, vamos orar. E aí, irmãos, quando eu fui orar por ela, manifestou na hora o demônio. Manifestou o demônio, ele fez um pouquinho daquela bagunça que ele faz no começo, mas depois ele começou a falar. Sem eu perguntar, ele mesmo começou a falar, e ele mesmo começou a contar algumas coisas, a falar algumas coisas que estavam acontecendo lá. E manifestou nela, rangia os dentes dela, torcia o dente dela inteirinho e rangia os dentes. Isso já aconteceu várias vezes também, na hora da libertação, do demônio manifestar rangendo o dente, né? Às vezes a pessoa tem bruxismo, pode ser o problema do bruxismo mesmo, de ficar rangendo, e às vezes não é, às vezes é coisa espiritual, é um pré-inferno querendo vir na vida da pessoa, que eu já vi situações assim, a pessoa dormindo sem saber, ela arranja os dentes. E às vezes o inimigo já está manifestando ali dormindo. Irmãos, eu já vi também essa situação. Se eu for contar aqui situações que eu vivi, você vai sair com um cesto cheio de experiência para você encarar a vida aí. E posso um dia gravar um vídeo também sobre ranger de dente e tal. Rangeu o dente, o demônio estava rangendo o dente. Eu continuei fazendo ali o trabalho de libertação, começou a vir vários tipos de demônio nela. Resultado, casa suja, casa bagunçada, sem comida na geladeira. Não estavam conseguindo pagar a água, já faziam 5 anos. Eles emprestavam uma mangueira da vizinha, estavam 5 anos com a luz, com a água cortada, com criança na casa. A mulher doente, manifestando demônio nela, era irmã de igreja há muito tempo, era batizada há muito tempo. E eis a questão. Tem experiência que eu vou contar aqui, que eu tenho que gravar um vídeo para cada experiência. Quando uma igreja não mexe com libertação, tá? Mas enfim, tá ali para ocupar um espaço, né? Mas as pessoas continuam com a mesma prisão espiritual e pela misericórdia vão ser salvas porque creem, mas elas não alcançam uma libertação espiritual para a vida delas. Mas pela misericórdia estão ali servindo a Jesus, mas vão servir com muita dificuldade, porque não conseguem quebrar aquilo aí na vida delas, porque a igreja não tem um trabalho de libertação, né? Enfim, tem que gravar um vídeo só sobre isso. E
E vinha um e vinha outro, e foi falando vários nomes. Eu sou isso, eu sou aquele e tal, e eu fazendo trabalho de libertação. De repente eu senti de ir pro corredor. Eu senti de deixar aquele demônio preso, amarrado, com as mãos para trás. E eu senti de andar pela casa. E tudo isso é o Espírito Santo guiando a gente, fazendo a libertação. Eu senti... Quando eu virei e entrei para um corredor, na hora eu vi aquele vulto passando. Na hora. Ficou todo mundo atrás de mim, não ficou ninguém. Até o gato ficou atrás. Quando eu virei para o corredor, que eu falei, deixa eu andar aqui, o vulto saiu do corredor e andou para dentro do banheiro. Se escondeu do corredor. Eu vi certinho, quando ele desceu a parede, passou pro corredor e entrou no banheiro. Então, no trabalho de libertação, quem está fazendo libertação também pode ver o vulto também. Eu nunca vi vulto na minha vida, assim, de quando eu era criança, quando eu era adolescente, mas no trabalho de libertação, a coisa é tão feia na vida da pessoa que a gente que está fazendo o trabalho de libertação vê o vulto que segue ela. E eu falei assim, ele veio de cima, eu falei assim, o que tem aqui em cima? E eu não quis contar na hora que eu vi, mas eu falei depois. Falei, o que tem aqui em cima? Ele falou assim, ó, é aqui que fica a caixa d'água, aqui em cima que fica a caixa d'água, e é onde fica a mangueira da vizinha. Aí ela contou a história, que faz, eu falei, o quê? 5 anos sem água e é por essa mangueira? Irmãos, quem estava prendendo aquela conta de água daquela família era o próprio diabo. Eram esses próprios vultos que estavam levando aquela família à miséria. Eles tinham uma causa na justiça que envolveu morte também, há 10 anos, e essa causa nunca saía. Estava tudo preso na vida daquela família. Não conseguiam comprar comida, não conseguiam comer dignamente, não conseguiam ter a casa organizada, era sempre uma bagunça. O desemprego sempre rondando a vida deles. Filhos que os pais nem a pensão pagam. Uma destruição. 5 anos sem água, eles pegavam água da mangueira do vizinho. Porque eles não conseguiam pagar, não conseguiam quitar a dívida de água que ficou somada lá. Casa com criança e tudo, tem uma coisa sem falta de humanidade, tinha criança pequena. E aí aquele vulto veio bem da caixa d'água e desceu e foi pro banheiro. Ele saiu e foi para lá. E eu já passei ungindo, repreendendo, mas eu fui pro banheiro, ele foi pro banheiro. Ele foi se esconder alguma coisa lá, tem alguma coisa que puxou ele para lá. Eu fui e foi a hora que eu revelei, ó, eu vi passando aqui. Esse demônio veio atrás de mim, ele veio para trás, mas ele veio andando, conforme eu fui no banheiro, o demônio, a mulher que estava manifestada, veio andando atrás de mim. Na hora que ela parou no corredor, eu olhei para a cara dela, mas era o demônio, e falei assim, e agora, quem tá aí? Sabe o que ele respondeu? Eu sou o Zé Ninguém. Eu falei, Zé Ninguém? Por que você é o Zé Ninguém? Eu sou o Zé Ninguém. Eu não sou ninguém. Eu falei assim, é isso que Satanás quer fazer com a vida de uma pessoa. Quer transformar a pessoa num Zé Ninguém. Existem termos que a gente fala que é maldição, viu? Que é maldição e que é até nome de chefe de hostes espirituais. É chefe de grupos demoníacos. De demônios. Zé Ninguém. E às vezes a gente fala assim, o fulano é um Zé Ninguém na vida, né? O ciclano é um Zé Ninguém. Ou alguém fala pra você, você é um Zé Ninguém na vida. A pessoa tá lançando um demônio pra cima de você. Quando fala, tá lançando uma maldição, tá lançando um demônio na sua vida pra você não ter nada, não ser ninguém, não conseguir nada na vida. Zé, aquele demônio se apresentou como Zé Ninguém. Cortando a água da pessoa, cortando tudo, vida financeira travada, tudo destruído. Eu falei, você é o Zé Ninguém? Então, peraí. Eu entrei dentro do banheiro. Quando eu entrei dentro do banheiro, aqui em Portugal fala casa de banho, mas quando eu entrei dentro da casa de banho, dentro do banheiro, me desculpa falar, mas eu tenho que falar, tá bom? Tinha um sutiã, nada contra roupa de oncinha, tá? Nada contra, as mulheres gostam, tal. É simplesmente uma tonalidade, né? Uma camuflagem, né? Que a onça já é onça, toda pintada pra ela se camuflar no meio do mato. Mas tinha um sutiã pendurado
Onde enrosca a roupa, né, no banheiro. E eu olhei para aquilo me chamou atenção. E eu falei assim, ó, quem deu aquela peça de roupa para vocês? Porque eu vou falar, desceu um vulto da parede, passou o corredor e entrou aqui. E aquele vulto tá escondido atrás daquele sutiã ali. Quem deu aquele sutiã? Falou assim, a vizinha que deu. Falei, eita, meu Deus. A vizinha que dava. A vizinha que deu. A vizinha que deu. Essa vizinha frequentava algum lugar. Falei assim, essa vizinha também perdeu o marido também. Perdeu o marido com uma doença. Não vou falar aqui porque, né, às vezes as pessoas até... A doença chamada... Vou falar, meningite, né? E o marido tinha morrido de meningite, estava viúvo, ou seja... E essa moça tinha pessoas que desenvolvem espírito aí maligno, de terreiros e tal, que mexe com banda, essas coisas pesadas. E essas pessoas frequentavam a casa daquela irmã e aquela irmã já tinha feito... E aquela pessoa já tinha feito trabalhos de feitiçaria já... E as vizinhas sabiam dessa história. Mas precisava da vizinha, então a vizinha tinha que ajudar ela. E estava todo mundo com a vida presa. E era 10h30 da noite, quando tudo isso estava acontecendo. Eu olhei e falei assim, olha, nós vamos orar agora naquilo ali. Nós vamos orar. Depois você vai ver o que você faz com essa peça de roupa aí. Mas nós vai orar e vai quebrar tudo isso aqui. E aí, irmãos, fui no sutiã, orei, repreendi, peguei o sutiã, repreendi, ungi, Satanás, sai daqui, sai em nome de Jesus e vai embora, que se foi consagrado, se foi ofertado pro diabo aqui, tá queimado, repreendido, tudo que foi dado aqui com uma intenção para prender a vida da pessoa, ou se tava numa pessoa que era endemoniada e agora tá com ela, porque ela precisa das coisas, a pessoa deu, ele tá repreendido, um dia aí o demônio manifestou, caiu no chão, e tal, no nome de Jesus a gente expulsou e fez a libertação, e passado pouco tempo ela conseguiu a água dela de volta, passou uma pessoa lá e pagou, Deus fez um milagre, Deus libertou aquela família, a causa na justiça, elas ganharam muito dinheiro, reformaram a casa delas, né, e a vida delas prosseguiu e foram libertas, e nunca mais aquela pessoa manifestou, e nunca mais eu vi aquela pessoa se arrastando na rua, foi liberta, né, foi liberta. Aquelas pessoas depois até fizeram parte também da igreja que eu tive, ficaram comigo até o fim, enquanto eu estive lá no Brasil fazendo a obra, né, essa moça. E foi uma libertação muito grande, mas olha o mistério. No outro dia eu fui chamada de novo. Para ir lá. E ligou para mim, eu fui. Quando eu fui, falou assim, Ana, a vizinha veio aqui e quer saber se você ora. Eu falei, o filho dela veio aqui pedir oração. Né? E quer que você ora lá, que ontem à noite, mais ou menos umas 10h30, aconteceu um negócio estranho lá. O quê? Aconteceu. E eu fui lá. Eu fui conversar com a mulher. E o filho tal, o filho estava com vários problemas espirituais também, né? Tinha um canto da casa que ele tinha medo de ficar nesse canto da casa. A parede tudo pintada de preto, ele tinha medo, ele não conseguia ficar dentro daquele quarto. E eu falei assim, o que aconteceu? Fala. Falei assim, ó, então, ontem eu tava aqui em casa, era de noite, umas 10h30 da noite, e aí o menino contando, e minha mãe caiu no chão. A minha mãe caiu no chão e manifestou um negócio nela aí. Eu acho que é um negócio estranho. Eu acho que é alguma coisa ruim. Eu quero que sei a hora que tire isso aqui, irmãos. Quando eu tava na casa das irmãs que tava sem água lá, e aí eu peguei o sutiã, comecei a orar, a repreender, o demônio que estava na vizinha manifestou. Porque o poder de Deus é tão grande que se deixar rodeia 1000 quilômetros. O poder de Deus é tão grande que se deixar sai daqui de Portugal e vai aonde você está aí. E alcança você 8.000 quilômetros. Porque Deus, irmãos, Ele não trabalha da terra não, Ele trabalha do céu. E do céu para a terra fica pequena para Ele, oh glória. E a unção que está aqui vai até você também. Quando eu orei, irmãos, na peça de roupa que era da vizinha, e aquela peça estava com um bicho maligno escondido naquela peça. A pessoa que deu aquela peça manifestou. A pessoa que deu aquele sutiã para aquela mulher, e a vida daquela mulher estava presa, a pessoa que deu manifestou do outro lado. E ainda para a glória do Senhor, ainda fui chamada para orar para aquela pessoa também. Resultado, orei por uma, orei pelas outras, aleluia, glória a Deus.
Deus fez a obra naquele lugar, aleluia, glória a Deus, e toda aquela família depois foi para a igreja, e depois essa irmã aí, que foi a vizinha que manifestou depois, que eu fui no outro dia, conhecer uma pessoa que até na igreja foram. Deus é fiel. Então, irmãos, sempre os vultos estão onde uma coisa muito ruim acontece. Não sei se eu já falei tanto, mas tem duas experiências aqui também de uma situação que num trabalho de libertação que eu vi vulto também. Eu vou falar essa e já vou finalizar e dar uma palavra para você buscar uma orientação. Porque eu falei para Deus que eu não vou levar essas experiências comigo. Eu não vou levar essas experiências comigo, né? E outra experiência que eu fui fazer um trabalho de libertação no nome de Jesus Cristo, e também eu vi um vulto lá. Fui chamada, né? Fui chamada de manhã. Fui lá com os obreiros. Irmãos, quando eu cheguei lá era um cenário de guerra. Cenário de guerra. Sangue para tudo quanto é lado. Irmãos, sangue para tudo quanto é lado. E esse dia foi um terror. Terror. Pra gente alcançar aquela família. Era uma família que a gente já estava acompanhando, mas ainda estavam no processo de libertação. Que estava vindo um espírito de loucura na vida daquele rapaz. E aí, o diabo ali não tinha matado, mas estava querendo matar, né? Como eu disse, vulto sempre está em situações de morte. Vultos sempre aparecem quando ali ele quer causar uma coisa muito feia, uma doença grave, uma morte, uma tragédia. Ele sempre aparece assim. O ser humano sempre tem esse contato quando alguma coisa feia está para acontecer. E aconteceu, né? Fui chamada de manhã, né? E fui lá, cobreira, depois chamei até mais reforço. E um detalhe que quem trabalha com libertação não é solitário. Uma pessoa que trabalha com libertação não é sozinho. Porque para você trabalhar com libertação, você tem que ter um grupo preparado para aquilo ali. Então, sempre que eu entro na libertação, eu nunca estou sozinho. Já estou com um grupo que jejua comigo, que ora comigo, que já trabalha comigo, que sempre está no monte comigo, que sempre tem a mesma mente que eu e sempre está ali para ajudar, não para atrapalhar. E é um grupo sempre preparado. Então, quem mexe com libertação não é solitário. Quem mexe com libertação, ele tem que ter um grupo de libertação, entendeu? Um grupo de libertação. Eu vou fazer muitos vídeos contando experiências que eu tive aqui para vocês. E eu vou contar só algum. Hoje eu vou contar de vultos que eu vi, momentos que eu vi vulto em libertação. Fui de manhã na casa da irmã, sangue no chão, sangue na parede, vidro da frente quebrado, tal. E eu fui passando por aquele sangue e aí o pessoal, o grupo que estava comigo, foi até ajudar lá a família para limpar o sangue e tudo. Irmãos, o rapaz ficou tão na loucura, tão desesperado, que ele deu um soco no vidro da janela. Ele deu um soco. E quando ele deu o soco e voltou o braço, voltou rasgando o braço dele. Rasgando todo o braço dele assim, ó, cortou fundo. Aquilo, irmãos, jorrou sangue. E ele saiu pela casa inteira, catando as paredes, catando. Quando eu cheguei lá, tava lá, vidro da frente quebrado. Um chutou, deu soco, passou. Sangue pra todo lado, irmãos. E ele desesperando a família dele. E foi que a família me chamou. Porque já me conheciam, sabiam que eu trabalhava com libertação. E eu já estava ajudando aquela família e tal, né? Para ajudar na internação de um dos irmãos desse rapaz. E foi um cenário assustador. Cheiro de sangue na casa inteira. Porque foi tanto sangue que aquele cheiro ficou até no nariz de uma das meninas que estava fazendo libertação. E aquele cheiro ficou dias no nariz da menina, né? É um negócio forte. E aí eu fui na janela onde ele deu o soco, que é a janela do quarto dele, né? A janela do quarto dele, onde Satanás mais quer perturbar a pessoa, quando ela tá no quarto, na cama, né? E ele não tinha dormido a madrugada toda. E eu fui ver aquela janela quebrada e já o sangue lá. E eu fui até a janela. E essa janela dava para um corredor de fora. E quando eu fui e olhei para a janela toda arrebentada e aquele sangue, quando eu olhei para a janela, quando eu olhei para o corredor de fora, que eu não sei o que deu em mim, que eu quis olhar para o lado de fora. Quando eu olhei para o lado de fora, eu só vi aquele vulto passando. Só vi o vulto passando no corredor assim, ó. Do lado de cá, ele passou no chão
passou e foi para lá. Só que eu não olhei para onde ele foi, mas eu via ele passando. E eu voltei curiosa. Ele falou assim: Ana, você não fica com medo? Quando a gente está cheia do Espírito Santo, consagrando, quando a gente já está nesse trabalho, Deus tira todo o medo, o amor lança fora todo o medo. Eu não tinha medo nenhum. Medo nenhum. Quando eu via, eu não sentia medo nenhum, porque eu já sabia o que era. Entendeu? E também eu sabia que ali também não era comigo, que era com aquela família. Então, eu não tinha medo, por Deus já me esclareceu o que é aquilo. E muitas pessoas vê vulto, fica com medo e tal, claro que não é bom. E elas, por não saberem discernir o que é, dá mais medo nelas ainda, que nem naquele lugar elas querem passar mais, tanto medo que elas ficam. Então, por isso que precisa ser explicado, ser falado, ser orientado. Aqui desde o começo eu estou falando o que é, assiste desde o começo. Coisas de vulto, quando a pessoa vê vulto, experiências e tal. Veja, o arrepio de Deus, o arrepio do vulto, tal. E as pessoas ficam com medo, não querem nem passar mais ali, que traumatiza elas. E na verdade é um espírito maligno ali querendo trazer alguma coisa na vida da pessoa, mas alguma coisa grave. E também há de se temer, porque também quando o vulto vem é porque ele quer matar, ele quer a morte. O vulto vem quando a coisa é forte, né? E aí, eu vi aquele vulto, passou e foi pra lá. Só que eu não vi o caminho que ele foi. Mas eu fui até o rapaz, que estava todo sangrando, tinha um balde enchendo com o sangue dele, e eu fui também na mãe, eu falei assim, ó, o que aconteceu naquele corredor ali fora? O que aconteceu naquele corredor ali fora? Ele falou assim, vem aqui que eu te mostro. Ele abriu a porta do corredor de fora, um portão de ferro, abriu, e tinha uma antena parabólica e uma corda amarrada. Exatamente a direção que o vulto passou e foi. Foi lá do lado da corda. Eu falei, meu Deus, que é essa corda amarrada nessa antena? Ele falou assim, Ana, eu tava aqui de manhã tentando me matar. Eu amarrei essa corda aqui, né, na parte mais grossa da antena e eu tava de manhã tentando me matar, porque eu não aguento mais. E eu sabia os problemas dele, uma loucura veio nele, rasgou a Bíblia, tacou fogo na Bíblia, mas depois foi pra igreja e cantou até hino evangélico, Deus fez obra na vida dele, né? Não sei como tá agora, tomara que Deus o guarde. E eu tava tentando me matar, me suicidar, e eu não tava conseguindo me suicidar. Então eu fiquei com tanta raiva, eu fui pro quarto, eu fiquei perturbado, dei um soco no vidro, e foi aí que eu me cortei. O rapaz estava tentando suicídio. Ele estava há dias tentando suicídio. E aquele vulto passou e exatamente foi em direção àquela corda, porque aquele vulto exatamente era o espírito da morte querendo que aquele rapaz tirasse a própria vida. Entendeu? Então o vulto sempre está numa situação onde é morte, numa situação onde há perturbação, numa situação extrema de ruim, que é para a pessoa ficar assim numa situação terrível. Então o vulto apareceu para os amigos de Jó, havia morte. Apareceu na casa dessa mulher que eu fui orar, havia morte. Tinha ali a senhora viúva, tinha ali o pai dela, a causa na justiça era porque o pai dela tinha morrido num acidente. Ela estava para morrer. Irmãos, Deus falou para mim. Nessa época que eu fiz essa oração na casa dessa mulher, tava morrendo um monte de crente, tava morrendo um monte de irmã, Teve uma época em Paraguaçu que de 2 em 2 dias a gente sabia de alguma irmã que tinha. Paraguaçu é minha cidade, né? Tá. Mas não foi só lá que eu fiz trabalho de libertação, não, né? Em vários lugares. E Deus tinha falado, e Satanás, aconteceu um negócio lá numa igreja, mas me contaram, e era a igreja dessa mulher, era a igreja dela. O pastor deixou um irmão ter a oportunidade e não sabia quem era esse irmão manifestou demônio nesse irmão na hora que esse irmão estava com o microfone na mão. E esse irmão começou a falar assim, ó, eu vou matar 2 pessoas que estão aqui dentro dessa igreja. O demônio manifestou na hora que o irmão estava com o microfone na mão e começou a falar que ia matar pessoas daquela igreja. E o pastor não repreendeu.
deixou o irmão terminar e depois pegou o microfone e ficaram sem graça e continuaram o culto e fingiram que nada aconteceu. Ó, pois eu vou falar sobre esse assunto, viu? Igreja que não mexe com libertação. A Bíblia diz: os sinais seguirão os que crê. No meu nome farão novas línguas, pegarão na serpente e não será mordido, e beberão coisas mortíferas e não lhe fará dano algum, e em meu nome expulsarão demônios. É sinal de Deus, é sinal do ID, né? Por isso que o ministério, até o canal do YouTube, chama ID, porque eu creio nos sinais de quando Jesus disse: ID por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, e depois ele fala dos sinais. E tem igreja que fala que o demônio fica pro lado de fora e não entra pro lado de dentro, né? E não trabalha com libertação, porque acha que o demônio não entra dentro da igreja. Então isso aí é uma mentira, é um engano. É dentro da igreja que as pessoas têm que ser libertas, porque a presença de Deus está ali. A pessoa entra com aquilo ali, ela tem que sair sem. E só a palavra não tira. A palavra purifica sim, transforma, liberta. Só que a gente tem que quebrar coisas na vida da pessoa, que são um trabalho de libertação, de oração, de jejum, de chamar aquilo para fora, que vai tirar aquilo da vida da pessoa. E aí o demônio falou no microfone, na vida do cara lá, falando que ia matar 2 pessoas daquela igreja, e o pastor não repreendeu e deixaram ele falar até o fim. Ele falou: vou matar 2 pessoas aqui, não sei o que, e falou. Irmãos, a primeira pessoa ele conseguiu matar. Matou. Na outra semana, a outra irmã que esse demônio ia matar era essa irmã que eu fui chamada para orar. E ela me contou o fato. Eu falei assim: ó, outra pessoa que Satanás ia matar, que ele prometeu lá na igreja, que ele falou que ia matar, a primeira já foi, a segunda ia ser você, irmã. Ia ser você, porque vocês estão despreparados espiritualmente, todos vocês daquela igreja. Você está despreparado espiritualmente. Você ia morrer, mas no nome de Jesus agora você está liberta, porque isso aí manifestou, caiu por terra, ela está hoje até lá vivinha. Mas ela foi liberta. Foi liberta. Então Satanás sempre, quando chega ao ponto de ver vulto, de sentir esses arrepios, é porque a coisa está brava. É porque envolve morte. Então o que eu quero dizer? Você que está com esse problema, você que escuta vozes e não sabe o que é, você que tá vendo vultos andando na sua casa, que escuta panela bater, que a luz está acendendo, apagando sozinho, escuta pedrada no telhado, não sabe o que é, coisas quebram do nada, fatos, irmãos, fatos que a gente até vivenciou aqui em Portugal. Queimou a panela, uma panela do homem, queimou, acho que a cafeteira, depois queimou o micro-ondas, queimou 3, 4 eletrodomésticos da casa do senhor. Queimou na mesma, do nada queimou. E na outra semana quem morreu foi ele. Então, irmãos, Satanás ele ronda, esses vultos aparecem quando ele está rondando porque ele quer matar. Quer que a pessoa cometa suicídio, ou quer dar uma morte súbita. Eu tenho um vídeo falando sobre morte súbita também, eu acho que está no Instagram, tá no YouTube que eu falo sobre, tá no Face, onde eu falo morte súbita, está no Face. Onde Satanás quer causar uma morte na vida da pessoa, e Satanás ele vem aparecendo, ele vem fazendo essas coisas, e pode acontecer essas manifestações que a gente lá no espiritismo fala que é poltergeist, que é quando os espíritos têm o poder de mexer copo, de mexer as coisas, uma coisa horrível, onde ele flui. Eu já vi cada coisa, irmãos, que cada live meu tem que contar uma duas. Já aconteceu de eu ir em velório e a pessoa cair atrás de mim, de eu ir pregar na igreja e a pessoa passar mal atrás de mim, né? O poder da libertação é tão grande que ele flui até o nosso redor. Pessoas que eu vou abraçar, eu vou abraçar, dou um abraço normal de amor, a pessoa manifestar no meu braço. Algumas pessoas começaram até a fazer heresia, palavras contra a minha vida, dizendo assim: cuidado com aquela irmã lá, que aquela irmã tem um negócio ruim nela. Sabe qual que era um negócio ruim que tinha em mim? Porque as pessoas vinham receber uma oração, ou vinham dar um abraço, elas manifestavam demônio nelas. É tanta unção de Deus, é tanto poder de Deus, que às vezes da gente falar, paz do Senhor, o demônio manifesta. Isso já aconteceu comigo.
Rode calabastu de canta, mas não estou falando sobre isso hoje, fala outro dia. É uma unção forte. E às vezes o demônio, ele tá mexendo as coisas da casa, tá tendo, ele empurra da escada, não deixa a pessoa dormir, tranca a vida financeira da pessoa. Ele aparece, ele fala, às vezes tá até conversando. Às vezes a pessoa não sabe nem fazer, começa até a conversar com o vulto e não sabe estar conversando com o demônio. Não tem experiência no assunto ainda, não sabe o que é, não tem um discernimento porque ainda não aceitou Jesus. Então o que eu tenho a dizer? Você que está acontecendo esse tipo de manifestação na sua vida, você precisa buscar Deus. Um tal de não poder acender a luz, isso aí é outro testemunho que eu tenho para dar também. Um tal de nem acende a luz e a pessoa ficar uma semana de enxaqueca na cama. Isso aí eu tenho testemunho dessas coisas também. De poder nem acender a luz. Às vezes é um demônio. O demônio está tão forte que nem a luz acende mais. Tem que deixar a pessoa só no escuro. Que se acender a luz, a cabeça da pessoa estoura. E não tem remédio que cura. Não tem médico que acha o que é. Isso é demônio. Isso pode ser um trabalho de feitiçaria, uma maldição, uma oração contrária, um desejo mau, uma maldição hereditária que veio de família, uma coisa que está na pessoa e quer matar. E você que está tendo esse tipo de situação estranha, né? Eu já tive uma pessoa que falou assim para mim: Ana, eu fui dormir no quarto da pessoa, na casa da fulana de tal, e é uma fulana que frequenta terreiro e tal, e de madrugada ela riu alto, e a porta dos armários, dos guarda-roupa das casas, abre e fecha sozinho de madrugada. Vai pegar amizade com um espírito desse? Você vai desenvolver um negócio que abre e fecha a porta do seu guarda-roupa? Você que está assistindo essa live, vou postar no YouTube, você compartilha essa live com pessoas que estão passando por isso. A mulher dava gargalhada e a porta do guarda-roupa abriu. Sabe aquela porta de rodinha que se abre para lá e para cá? Não abre assim, mas é de rodinha. Abria sozinho e fechava sozinho. Você que está tendo esse tipo de movimento poltergeist, tipo de movimentação sobrenatural, estranha, de coisa que pega fogo, que isso é um demônio. Isso é perigoso. Isso não se desenvolve em lugar nenhum. Isso tem que ser tirado, tem que ser expulso. E eu quero dizer uma coisa para você. Pelo nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus, pelo poder da oração, no nome de Jesus, esse mal, ele pode sair da sua vida. Esse vulto quer te perturbar, esses arrepios quer te destruir, quer te matar. Não faça aliança com isso. Não procure saber o que é isso. Isso é demônio, isso é espírito mau. Isso é coisa enviada, isso é coisa que está na tua vida, isso é inveja, isso é coisa ruim. Quebra isso. Deus quer tirar essa perturbação da sua vida para você ter uma vida próspera, uma vida normal. Para você ter uma vida próspera e uma vida normal. Busque libertação. Uma pessoa que vê vultos, ela pode estar até possessa. Nem toda pessoa que vê vulto manifesta. Às vezes ele está rondando e a pessoa vê. Mas muitas pessoas, a maioria das pessoas que vê vulto, é porque elas estão possessas. Que a morte já está rondando a vida dela. Possessa de quê? Possessa de espíritos maus, espíritos demoníacos, que estão ali para matar, roubar, destruir e perturbam a vida da pessoa, não deixa a pessoa ter paz, e a pessoa vive, olha, a pessoa vive cheia de remédio, porque só quando ela toma o remédio, ela sente o alívio daquilo ali por um tempo, mas ela continua presa e perturbada do mesmo jeito. A pessoa fala, você vê coisa, é psicose, isso aí A psicologia, ela cuida. A psiquiatria, ela cuida. Mas tem coisas que é só Jesus Cristo. Tem coisas que é só Jesus Cristo para tirar de vez coisas psicológicas. É para psicologia. É para psicologia. Coisas espirituais, a psicologia não pode opinar, não pode mexer. Coisas espirituais é para pastor,
é para pastora, é para missionária, é para obreiro, é para o irmão, é para a irmã que consagra a vida, que crê em Jesus Cristo e coisas espirituais. É só para ungido de Deus, preparado para repreender aquilo ali, para tirar aquilo ali, para aquele vulto nunca mais, aquele demônio nunca mais perturbar a vida da pessoa. Busca ajuda na palavra de Deus, busca ajuda, vai numa igreja, vai num culto, vai pedir oração, se liberta disso aí. Isso vai trazer pânico, depressão, isso vai fazer você depender de remédio. Busca libertação disso, busca libertação. Você que vê que não sabe o que é, já está explicado nesse vídeo, busca libertação. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, que Satanás perca as forças dele nesta hora. Todo vulto, toda perturbação, todo espírito de morte, de suicídio, de doença, de feitiçaria, vai sair dessa vida, vai sair dessa casa agora. Vai sair dessa vida agora. Minha mão está queimando aqui. Seja liberto em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. E para você que tem um desejo de ser usado por Deus, consagra a vida, busca Deus. Tem que fazer um vídeo também só para falar sobre esse tipo de consagração, como receber esses dons, como consagrar a vida. Busca para que Deus também possa te mostrar. Busca também para que Deus possa te usar. Busca também, porque o dom que Deus dá para um, Deus também pode dar para você. Como Deus usa um, mostra para um, Deus também pode dar para você. Mas basta você também se entregar para a chamada que Deus tem na sua vida. Que às vezes a pessoa a pessoa que abriu o coração para as portas espirituais e ela busca, ela passa a receber, ela recebe como se fosse uma chave do mundo espiritual. Ela recebe como se fosse uma chave do mundo espiritual. Eu tenho essa fé. Outro pode ser que não tenha. Mas eu tenho essa fé, que se eu receber a chave espiritual, não tem porta que se feche na minha frente. Que se eu receber uma chave do mundo espiritual, e eu passar a entender e a obedecer as coisas que vêm do Senhor, a ordem espiritual, não tem o que eu não consiga conquistar nessa terra. Não tem o que Deus não cumpra na minha vida. Eu já venci batalha com Satanás, só de falar para ele, se Deus tem obra na minha vida, você continua apertando meu pescoço. Se Deus não tem, se Deus tem obra na minha vida, você vai soltar meu pescoço. Só que, se Deus não tem uma obra na minha vida, você vai continuar apertando e você me mata. Soltou na hora. Até contei essa experiência aí para uma pastora abençoada, que eu tive também com o inimigo. O Satanás soltou o meu, porque ele quis agarrar. Soltou o meu pescoço quando eu falei para ele, se Deus há de cumprir a promessa na minha vida, você vai ter que soltar. E soltou na hora. Nem usei o nome de Jesus, eu só falei para ele, se Deus vai cumprir a promessa na minha vida, você vai soltar. Porque quando a gente recebe a chave espiritual, a gente vive uma vida do sobrenatural de Deus. A gente escapa antes que aconteça. Irmãos, e esse dia aí que esse rapaz quis se matar, que eu vi o vulto no corredor da casa dele, que ele pôs a corda pra se matar e a gente foi lá orar, levamos ele pro hospital, tal, ele se tratou, ele ficou bom depois, o meu carro ficou cheio de sangue. Levamos ele lá e tal, até a ambulância foi lá, mas ele não quis ir com a ambulância. Aquele dia eu passei a tarde no hospital com ele, né? A mãe não conseguia, ninguém conseguiu, eu passei a tarde. Irmãos, quando eu cheguei em casa, que eu morava com a minha família, irmãos, Satanás veio com uma fúria na minha vida naquele dia, irmãos, que eu tive que sair de casa. Porque aquele vulto que estava na casa, você pensa que quando um servo de Deus também consegue ver um vulto na vida de uma pessoa e ser usado para... Você pensa que aquilo ali também não vem contra ele? Veio um negócio, irmãos, que Satanás achou brecha em pessoas da minha família,
que naquele dia eu tive que sair de casa, que veio um levante tão forte comigo, quando eu cheguei em casa, que vocês não têm noção que eu enfrentei. Vocês não têm noção que eu enfrentei naqueles meses por causa dessa libertação. Tive que ter gente para me acolher naquela noite. Coisa forte. As pessoas vê as bênçãos, mas não vê o que a gente passa. Quando Paulo libertou aquela mulher adivinhadora, o que aconteceu com Paulo? Ele foi preso e açoitado, ele e Silas. Passaram a noite na prisão cantando e adorando, mas com as costas ardendo de tanta chibatada que tomaram nas costas. E essa libertação desse rapaz, que ele queria se suicidar e a gente foi lá expulsar o demônio que estava perturbando a vida dele, ele estava perturbadíssimo. E depois ele acalmou, ele ficou, irmão, calmo não sei quanto tempo. Naquela mesma noite veio essa luta pra mim, irmãos. Veio uma luta forte, que aqueles bichos que estavam lá veio perseguir minha vida depois. E se eu não tô coberta com o sangue de Jesus, Satanás até ceifa. É que a gente tá coberto, que a gente tá em oração, que a gente tá preparado pra ir. Mas tive que estar preparada pra aguentar a retaliação que veio depois. Mas veio, não veio retaliação em mim, mas veio retaliação com pessoas que estavam com a sua vida e vieram ali com a fúria sendo usado pelo maligno. Que naquele dia eu tive que dar, que Deus teve que dar uma direção para mim. E exatamente eu fui parar lá nesse bairro onde as pessoas estavam precisando de libertação, e teve muitas outras libertações. Então a gente vê alguma coisa, vê vulto, pode preparar, a guerra tá armada. Vê vulto, viu vulto, arrepiou, se prepara. A guerra, Satanás está levantando. Então vai preparando para combater isso. Que esse negócio de vulto tá amarrado, queimado, expulsado. Nós vamos viver o melhor de Deus. Vamos viver o melhor de Deus, amém? Esse vídeo na sua íntegra vai ser postado lá no YouTube, no meu canal do YouTube, que chama Ide Agora. Depois vocês podem assistir esse vídeo inteirinho. O assunto desse vídeo é vulto e arrepio. Eu falo vários momentos sobre vulto e arrepio, tá ok? Li a Bíblia, onde fala, e lá você confere e você vai, absorve isso para o mundo espiritual, para as batalhas espirituais. E a pessoa que duvida de vulto e duvida desses arrepios está duvidando da Bíblia, está duvidando da palavra de Deus, porque eu li onde está escrito sobre isso, amém? Deus abençoe a todos. Não consegui cumprimentar todos que entraram comigo, amém? Mas vão. Deus é forte. Deixa Deus te usar na libertação. Deixa Deus te usar na oração. Deixa Deus te usar para coisa forte. Irmãos, eu sempre vou contar um pouquinho da minha experiência. Mas eu tive que buscar algo na minha vida que eu não estava vendo alguém fazer perto de mim. Eu tive que buscar algo na minha vida que eu não via ninguém fazer. Porque quando você vê alguém fazer, você recebe aquela unção para a tua vida. Porque você está vendo, você está absorvendo pela visão, você está recebendo aquilo ali pela audição, você está vendo. Aquilo é mais fácil passar para você. Mas onde eu estava, onde eu congregava, não tinha trabalho de libertação. Eu tive que buscar aquilo ali por mim mesma. Porque onde eu estava não havia. E por mim mesmo, porque um dos motivos de eu ter me convertido, um dos motivos de eu ter me entregado a Deus foi porque eu soube dos dons espirituais e isso me impressionou. Quando eu era jogadora de basquete. Eu falei, dom de cura? Eu falei, dom de cura? Dom de fazer milagre? E eu ainda tinha só aceitado Jesus. Aí foram me mostrar isso. Eu falei, mas como assim? Deus dá um dom pra pessoa curar o outro? Eu falei, mas eu quero... E desde quando eu me converti, eu engrenei, eu entrei nesse assunto. Só que onde eu congregava, onde eu me batizei, onde eu congreguei nos meus primeiros anos da fé, não tinha trabalho de libertação. Inclusive o pastor falava assim, irmão, nas outras igrejas você vê demônio manifestando porque as outras igrejas são tudo endemoniado, por isso que lá manifesta. Aqui não manifesta ninguém, porque aqui o demônio nem entra, ele tá lá fora. Irmãos, isso é uma mentira. Naquela igreja via gente morrendo de câncer, as pessoas infartavam do nada. As pessoas eram doentes da cabeça, tudo tomava remédio de depressão. Um monte de gente no adultério. Aquela igreja estava cheia de demônio. Mas não manifestava um demônio, porque o pastor gosta de cultuar assim, sentado no banco, né? O pastor cultua sentado no banco, levanta só para ler um versículo, explica o versículo,
senta de novo, né? Não tem oração com imposição de mão, não tem nada. E ele ainda fala, o demônio tá lá fora, aqui dentro não fica. E um monte de gente endemoniado, de saia, cabelo comprido, não depila o sovaco nem a perna, e tudo endemoniado. Tudo povo espírito religioso, fofoqueiro, cheio de demônio. E eu tive que buscar por mim mesma, porque eu ansiava ver o poder de Deus. Eu queria ver o Pentecoste, o poder de Deus. Eu tive que buscar por mim mesma até Deus abrir meus olhos e eu sair daquele lugar. E ir para outro onde tinha o poder de Deus. E eu comecei a ver. Mas infelizmente o pastor que eu fui foi embora e eu fiquei de novo só eu e o deserto e lá. E eu comecei a buscar orar. E aí as coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu tive que alcançar essa unção da batalha espiritual por mim mesmo, buscando a Deus. Porque quando você vai numa cidade maior, numa cidade grande, isso tem mais pessoas. Pessoas que estavam às vezes com problema, tinham que ir lá não sei aonde, não sei da onde, desconto de São Paulo, para ser liberto. Mas aí começou a acontecer. Começou a acontecer nas casas, começou a acontecer nas minhas visitas, começou a acontecer na rua, começou a acontecer do nada, começou a acontecer onde eu ia pregar. E de repente começou a acontecer de uma forma geral dentro da igreja, de cair muita gente endemoniada dentro da igreja e muita gente se liberta. Uma coisa forte, irmãos, muita experiência forte para passar para vocês, muita. Você tem que buscar ainda que você não está vendo, entendeu? Começa a orar, a jejuar, começa a buscar, começa a acreditar, começa... E eu às vezes me guiava por alguns vídeos do YouTube de pessoas que têm esse dom, eu absorvia pelos vídeos, via eles como eles fazem o trabalho. E uma coisa que eu aprendi a ter é ter respeito por quem tem essa unção. Enquanto estava todo mundo chamando um pastor que faz trabalho de libertação nos presídios, estava todo mundo chamando ele de estrupador, de pedófilo, disso daqui, ele estava preso libertando pessoas lá no Rio de Janeiro. Eu estava falando assim, esse homem é um homem de Deus. Esse homem é um homem de Deus, ele tem um dom do Espírito Santo. E o Brasil inteiro, todo mundo falou, isso e aquilo, ele preso lá. Eu falei, mas esse homem é um homem de Deus. Eu tenho aprendido o trabalho de libertação, algumas coisas com ele. Eu tenho absorvido esse trabalho fantástico que ele tem. Se você quer receber um dom de Deus, se você quer receber a unção de Deus, primeira coisa, você tem que respeitar quem tem. Respeita quem tem a unção, que aí você vai receber. Mas se você fala mal, porque naquela igreja o povo manifesta demônio, porque é tudo endemoniado, não, irmãos. E primeiro, culto não se faz sentado no banco. Culto não se faz sentado no banco, dando oportunidade para um, dando oportunidade para outro. Culto se faz fazendo guerra espiritual, batalha espiritual. E quantas das vezes eu tive que sair do banco que eu estava sentada para ir lá no fundo orar para uma pessoa que estava lá, que Deus falou, tá com um demônio. E eu ir lá pro fundo, tendo que fazer culto de pé, orando para as pessoas serem libertas, indo lá, pôr a mão, colocar o azeite. As pessoas serem libertas instantaneamente e no outro dia aparecer liberto, no outro dia aparecer curado, no outro dia aparecer diferente. As pessoas mudavam, a bênção aparecia, a porta abria. E eu tive que buscar por mim mesmo. Talvez onde você congrega, onde você está, você não vê. Se você vê, glória a Deus, o dom já está vindo na tua vida, consagra mais. Se você não vê, busca. Busca. Ei, demônio não fica do lado de fora na hora do culto, não. As pessoas entram na igreja porque é o hospital de Deus, elas querem ser libertas. Estão desesperadas vendo vulto dentro de casa. Então deixa eu falar. Eu estou falando aqui nesse vídeo para as pessoas que vê vulto ir no culto para ser liberto. Então que o culto esteja preparado. Mas não são todas as igrejas que estão preparadas para receber pessoas assim. Então busca pessoas que oram de verdade. Que oram de verdade. Que você sabe, já ouviu falar e que fazem. Chama para ir para tua casa, vai no culto e vai. E passou a acontecer isso comigo. Eu passei a acolher pessoas assim. E sabe quais as pessoas que eu mais gostava? Era aquelas que manifestavam demônio. Era aquelas que eu ia orar e manifestavam demônio e elas eram libertas. Eram as ovelhinhas que eu mais amava. Eram as ovelhinhas que eu mais gostava. Mas sabe como é que o mundo chama? Os crentes santarrão chamam de um endemoniado. O cara que traduziu a Bíblia, quando falou do gadareno, ele falou assim, o endemoniado gadareno. Peraí, aquele rapaz foi endemoniado, mas ele não é mais, ele passou a não ser mais. Podia ter falado assim, o homem de Gadara, não falo o homem de Gadara, falo o endemoniado.
Fala um endemoniado. Quem manifesta demônio em alguma pessoa na igreja, toda a cidade quer falar que a pessoa é endemoniada. Não é, se manifestou porque está saindo. Se manifestou porque está saindo. Redacalabraçu decanta nagastúbia. A gente, irmãos, está continuando o trabalho de Jesus. Jesus só sentou no barquinho para dar a palavra dele, mas na hora de libertar ele estava de pé. O que Deus falou para Ezequiel? Ezequiel, fica de pé que eu vou falar contigo. É de pé que Deus vai usar. Agora tem pessoa que às vezes é paralítico, tudo ele vai fazer sentado. Ele é paralítico, mas ele vai andar com aquela cadeira de roda para tudo quanto é lugar da igreja. Eu já vi gente assim, profeta que na cadeira de roda e corre a igreja inteira. E profetiza e revela e expulsa o demônio na cadeira de roda. Radagarabassúbia. Oh, rabada canta, labraçubi, canta, nagassubi. É forte, irmão. Então, irmãos, nós estamos aqui para continuar o que Jesus começou. As pessoas que eu mais gostava, as ovelhinhas que eu mais tinha amor, aquelas que chegavam na igreja possessas. Elas eram libertas. E eu pegava um amor por aquelas pessoas. Eu continuava com elas. E eu continuo com elas até hoje. Algumas pessoas que foram libertas através da minha vida, eu continuo com essas pessoas até hoje. Até hoje. Eu não tenho elas como endemoniadas. Eu não tenho elas como pessoas... Não são. Quem é endemoniado é o diabo. Entendeu? Ele é endemoniado. A pessoa está possessa. A pessoa quer ser liberta daquilo ali. Ô glória! Lá mandou Kodarabastúbia. Até aqui em Portugal eu vivo luto também, mas não dá tempo mais de falar. Não dá tempo de eu falar mais. Que Deus te abençoe. Esse vídeo vai ficar no Instagram. Esse vídeo vai pro YouTube. Vai lá, curte, comenta, compartilha para quem precisa. Inscreve no canal. Por que eu tô falando para inscrever no canal? Porque eu vou postar mais vídeos sobre 6 dons espirituais que falta eu postar. E vou falar mais sobre esses assuntos de batalha espiritual. Hoje eu só falei de vulto e arrepio. Na próxima vai ser outro assunto forte de espírito maligno, de libertação, de cura, que vocês precisam ouvir. Glória a Deus. Vai aí recebendo. Olha, Débora, deixa quieto esse comentário que você falou. Essa unção é muito forte pra mim, aleluia, mas eu recebo. Só se vier com unção dobrada, senão eu não quero não, porque... aleluia. Deus abençoe vocês e assiste esse vídeo na sua íntegra, amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Vamos ver se você desligar. Deus abençoe. Deixa ela ficar bem bonita agora aqui, ó. Coraçãozinho pra vocês. Beijinho. Fiquem na paz. Aqui em Portugal a gente fala beijinhos, tá? Beijinhos. Fiquem na paz do Senhor em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Seja usado por Deus aí na glória do Espírito Santo. Amém?